Fala galera, meu nome é André de Xangô e hoje eu venho trazer um vídeo para vocês contando um pouco da história de Cosme e Damião, São Cosme e São Damião, no caso Cosme, Damião e Dom. Qual que é a relação com as crianças, o porquê que nesse mês de setembro, no dia 27 de setembro ou em algumas casas dia 26 de setembro, oferece saquinhos de doces. Qual que é a relação que tem, com São Cosme e São Damião com os herês de Umbanda? Então a gente vai trazer aqui alguns relatos, algumas coisas, realmente para esclarecer algumas dúvidas de algumas pessoas, tá? Antes de começar a história, eu peço para vocês se inscreverem nesse canal no YouTube, se inscrever, seguir a gente lá no Instagram, cigana.pg, para quem não sabe, eu sou o dono da página cigana.pg, onde eu jogo baralho cigano, jogo tarô, tem a questão do oráculo, pra gente estar sempre ajudando as pessoas, e lá tem bastante postagem bacana, então eu peço para vocês se inscreverem e seguir a gente nas redes sociais aí, tá bom? De primeiro impacto, São Cosme e São Damião, na verdade eram trigêmeos, era Cosme, Damião e Dom. Porém Dom, de alguma forma, ele veio a desencarnar assim que nasceu. Já começa aí a ligação com as crianças. Cosme, Damião e Dom. Dom não sobreviveu, muitas histórias dizem isso. Lá no século III, lá na Arábia, eles nasceram na Arábia. E por isso, pelo irmão não ter vingado, ter desencarnado, eles fizeram um pacto e falaram, bom, já que nosso irmão Dom não veio em terra, a gente vai, de alguma forma, estudar a medicina. Passou anos e anos e eles, crianças ainda, começaram a falar sobre a medicina em curar as pessoas. Já começavam ali, de alguma forma, a mostrar que eles eram diferentes, eram espíritos mais evoluídos. Lá no século III, nasceram na Arábia e quando completaram a maioridade, de alguma forma, eles foram para a Síria e estudaram a medicina. Assim que se formaram, Cosme e Damião se formaram médicos, eles foram para a Egeia, aonde ali encontrou a religião, o catolicismo, aonde se encantaram e justamente começaram a pregar a palavra de Deus, começaram a acreditar na Bíblia, começaram de alguma forma a serem católicos. Então, aqueles irmãos, sabendo que tinham o dom da cura, que estudaram muito, começaram a atender muita gente em prol da caridade. O que é isso? Eles não cobravam, eles curavam as pessoas, eles eram médicos formados e quando ia curar as pessoas, ajudar as pessoas, eles não pediam nada em troca. Começa aí duas pessoas muito evoluídas, duas pessoas que de alguma forma, até hoje a gente vê, que não existe, tudo de graça, não existe mais nada de graça nesse mundo. Mas naquela época se destacavam esses dois irmãos que tinha por si próprio o dom da cura, a medicina na vida e ajudavam as pessoas e não pedia nada em troca. Ajudavam tantas pessoas que de alguma forma as mães das crianças começaram a levar as crianças a Cosme e Damião para que eles curassem, E assim foi. Como as crianças são imperativas, de alguma forma não ficavam quietas, de alguma forma de alguma forma atrapalhava o trabalho, dos médicos. Eles começaram a colocar um saquinho de doce, e conversaram com as crianças, se você permitir que a gente cuide de você, que a gente faça o nosso trabalho, assim que você conseguir, a gente vai dar esse saquinho de doce. E ali as crianças, encantadas com aquela energia positiva daqueles irmãos, tudo, sempre ficava quietinha, eles curavam essas crianças pegavam o saquinho de doce com ele. Aí já começa o entendimento por que nessa festividade de Cosme e Damião a gente dá saquinho de doce às crianças. É uma forma de lembrar a atitude de amor e caridade de São Cosme e São Damião, A Umbanda trouxe isso. Sabendo disso, lá na Egeia, todo o povo era católico, inclusive os governadores. O que aconteceu? São Cosme e São Damião começou a se destacar muito. Todo mundo falava desses santos, que já estavam sendo chamados de santos, porque de alguma forma eles curavam todo mundo, ajudavam todo mundo com a medicina, certo? Agradavam as crianças, então praticamente eles eram a atração daquele ambiente, daquela cidade.
eles de alguma forma recebiam muita gente, né? E eles gostavam daquilo, eles eram incansáveis para ajudar a população da Egéia, né? Quanto mais ele se encontrava com Jesus dentro dele, justamente com o catolicismo, mais ele ajudava as pessoas. Os governadores, começando a ver isso, percebeu que tinha alguma coisa errada. Eles não acreditavam que esses dois homens realmente eram bons. Então o que aconteceu? Os governadores começaram a falar para a população que eles estavam fazendo magia negra, que a cura deles era tudo magia, que era tudo feitiçaria, que era tudo algo ruim, né? Que era tudo uma farsa. Ou seja, os governadores, por ter o poder total, né, da cidade naquela época, conseguiram fazer com que eles fossem massacrados. Sim, eles foram apedrejados, eles foram mortos, justamente indevidamente por pessoas que falaram que ele praticava magia negra, coisa errada, macumbaria, essas coisas pesadas. Mas simplesmente a verdade é que eles eram dois médicos que gostavam de ajudar a população e por isso que eles se tornaram santos, né? Em algumas casas de candomblé a gente cultua também os ibejos, que tem uma ligação, não é Cosme e Damião, mas tem uma ligação, né? Na igreja católica, muitas igrejas ainda com as imagens de São Cosme e São Damião, o padroeiro dos médicos, né? E também os protetores das crianças, dos farmacêuticos, né? Então, o que aconteceu é, eles foram mortos lá no século III pelos governadores que eram católicos, porque apontavam que eles faziam magia negra e de alguma forma acusaram, assim como aconteceu com Jesus, né? A mesma história praticamente. Então é isso. Hoje, com a festividade de Cosme e Damião, os herês vêm em prol, são as mesmas crianças que foram ajudadas, né? Essas crianças que de alguma forma têm muita luz. Então eles vêm para trazer o amor, a caridade, você fazer os pedidos, e esse saquinho de doce é uma forma de relembrar a ação que Cosme e Damião fazia. Por isso, da ligação de Cosme e Damião e Dom Um, que é aquela criança que não veio ao mundo, né, que desencarnou, tem essa ligação com os herês de Umbanda, com as crianças, né? É a ação de dar e não querer receber nada em troca, de satisfazer essas crianças, trazer a harmonia, o coração puro, né, o amor. Então, espero que vocês tenham entendido basicamente, bem simples essa explicação, mas é muito importante essa festividade e que as crianças abençoem a vida de vocês, trazendo amor, trazendo benevolência, e que Cosme e Damião traga a cura a todos vocês e toda a sua família. Axé Cigana.pg.